Bom dia, Hare Krishna. Reverências a todos vocês da ISKCON Rio de Janeiro. Meu nome é Bhaktirasa Devidasi, estou falando aqui da Ecovila Govardhan. E hoje nós vamos estudar o verso número 12 do capítulo 2 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, dando continuidade aos estudos que vocês aqui pela ISKCON Rio realizam diariamente, às 8 horas da manhã. Agradecer especialmente ao Prabhu Paravyoma pela oportunidade de poder estudar esse conteúdo e me inspirar aí com esse diálogo tão especial entre Vidura e Uddhava. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo o Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 2, intitulado Lembranças do Senhor Krishna, verso número 12. Dhyammarta lilopaikam swayoga maya balam dashayata grihitam vismapanam swasya cha sobhagardihe param padam bhushana bhushanangam. Tradução palavra por palavra: Yat, sua forma eterna, que, Martya, mundo mortal, Lila, alpaikam, exatamente adequada para os passatempos, Swayoga Maya Balam, potência da energia interna, Dashayata, para a manifestação, Grihitam, descobertos, Vismapanam, maravilhosos, Swasya, de si mesmo, Cha e Sobhagardehe, do opulento, Param, supremo, Padam, posição última, Bhushana, ornamentos, Bhushanangam, dos ornamentos. A tradução e os significados são dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Tradução. O Senhor apareceu no mundo mortal por intermédio de sua potência interna, Yoga Maya. Ele veio em sua forma eterna, que é exatamente adequada para seus passatempos. Esses passatempos são maravilhosos para todos, mesmo para aqueles que têm orgulho de sua própria opulência, incluindo o próprio Senhor, sob sua forma como o Senhor de Vaikunta. Assim, seu, de Shri Krishna, corpo transcendental, é o ornamento de todos os ornamentos. Significado. De acordo com os hinos védicos, Nityo Nityanam, Chetanas Chetananam, e aí quem estiver assistindo e quiser já escrever para a gente nos comentários da onde vem esse verso, Nityo Nityanam, Chetanas Chetananam, em qual texto védico ele se encontra e qual é o seu significado. Bom dia aí para o pessoal também que já está enviando comentários, bom dia ao Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Bom dia para o nosso querido Sanatana Dharma, minhas reverências, Hare Krishna. Significado. De acordo com os hinos védicos, é esse verso, Nityo Nityanam, Chetanas Chetananam, quem souber a fonte, escreva aí nos comentários. A personalidade de Deus é mais excelente do que todos os outros seres vivos, dentro de todos os universos do mundo material. Ele é o chefe de todas as entidades vivas. Ninguém pode superá-lo ou ser igual a ele em riqueza, força, fama, beleza, conhecimento ou renúncia. Quando o Senhor Krishna esteve dentro deste universo, ele parecia ser um ser humano, porque ele apareceu de maneira exatamente adequada para os seus passatempos no mundo mortal. Ele não apareceu na sociedade humana sob seu aspecto Vaikunta, com 4 mãos, porque esse aspecto não teria sido adequado
para seus passatempos. Entretanto, apesar de ter aparecido como um ser humano, ninguém foi nem é igual a ele sob nenhum aspecto em nenhuma das 6 diferentes opulências. Todos são mais ou menos orgulhosos de sua opulência neste mundo. Mas quando o Senhor Krishna esteve na sociedade humana, ele sobrepujou todos os seus contemporâneos dentro do universo. Quando os passatempos do Senhor são visíveis aos olhos humanos, eles são chamados prakata. E quando não são visíveis, são chamados aprakata. De fato, os passatempos do Senhor nunca cessam, assim como o sol nunca deixa o céu. O sol está sempre em sua órbita certa no céu, só que às vezes é visível e às vezes invisível a nossos olhos limitados. Analogamente, os passatempos do Senhor estão sempre presentes em um universo ou outro. E quando o Senhor desapareceu da morada transcendental de Dwaraka, ele simplesmente desapareceu dos olhos das pessoas que ali estavam. Não se deve interpretar erradamente que seu corpo transcendental, o qual é adequado para os passatempos no mundo mortal, é de alguma forma inferior às suas diferentes expansões nos Vaikuntha Lokas. Seu corpo manifesto no mundo material é transcendental por excelência, no sentido de que seus passatempos no mundo mortal sobrepujam a misericórdia por ele manifesta nos Vaikuntha Lokas. Nos Vaikuntha Lokas, o Senhor é misericordioso para com as entidades vivas liberadas, ou Nitya Muktas, ou também conhecidas como Nitya Siddha. Ao passo que em seus passatempos no mundo mortal, ele é misericordioso até com as almas caídas, que são nityabadas, ou condicionadas para sempre. As 6 excelentes opulências que ele mostrou no mundo mortal, pela atuação de sua potência interna e Yogamaya, são raras, inclusive nos Vaikuntha Lokas. Todos os seus passatempos foram manifestos não pela energia material, mas sim por sua energia espiritual. A excelência de sua Rasa Lila em Vrindavana e de sua vida de casado com 16.000 esposas é maravilhosa, até mesmo para o Narayana em Vaikuntha, e certamente o é para as outras entidades vivas dentro deste mundo mortal. Seus passatempos são maravilhosos, mesmo para outras encarnações do Senhor, tais como Sri Rama, Nishinha e Varaha. Sua opulência era tão imensamente excelente que seus passatempos foram adorados até pelo Senhor de Vaikuntha, que não é diferente do próprio Senhor Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyanatirmirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namaum Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Chandramukha Swami Nitinamine. Namaum Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Nitinamine. O Senhor apareceu no mundo mortal por intermédio de sua potência interna Yogamaya. Ele veio em sua forma eterna, que é exatamente adequada para seus passatempos. Esses passatempos são maravilhosos para todos, mesmo para aqueles que têm orgulho de sua própria opulência, incluindo o próprio Senhor, sob sua forma como o Senhor de Vaikuntha. Assim, seu corpo transcendental, de Shri Krishna, é o ornamento de todos os ornamentos. Bhushana Bhushanangam, o ornamento de todos os ornamentos. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, mais uma vez, muito bom dia a todos vocês. Hare Krishna. Bom dia para o Sérgio, para o Sanatana Dharma, o pessoal da ISKCON Rio de Janeiro. Muito obrigada pela oportunidade de estudo e cultivo de conhecimento à luz
dos ensinamentos de Srila Prabhupada. Muito bom dia, Ramanti, Hare Krishna, e Marcos Maria Branquinho, Hare Krishna, minhas reverências. Bom, nós lemos agora um verso do 2º capítulo do 3º canto do Srimad Bhagavatam, né? Então acredito que vocês já estejam familiarizados, se têm acompanhado as lives da ISKCON Rio de Janeiro, que é sobre esse momento em que duas grandes personalidades, que a gente não sabe assim nem dizer qual é mais iluminada, qual é mais sábia, porque são duas grandes personalidades mesmo, né? Quando a gente passou pelos estudos dos primeiros 10 capítulos do 3º canto, aqui na Ecovila Govardhan, que é de onde inclusive eu estou falando, na cidade de Santa Isabel, São Paulo, a gente ficou muito impressionado, né? Com todas as descrições, todas as características e as virtudes, tanto do grande Mahatma Vidura quanto de Uddhava. E o tema de hoje, né, de acordo aí com a ISKCON Rio, é de que nos Vaikunta Lokas o Senhor Vishnu é misericordioso para com as entidades vivas liberadas, ou Nitya Muktas, ao passo que, em seus passatempos no mundo mortal, ele é misericordioso até com as almas caídas, né? Então, o tema basicamente do verso de hoje é o de apresentar quão grande é a misericórdia de Krishna, quão grande é a misericórdia do Senhor Supremo, que a estende tanto para aquelas almas que já cumpriram com o seu dever, já alcançaram o mais alto posto, né, no serviço devocional, quanto com aquelas que ainda estão nessa fase de busca de entendimento, né, no mundo material. Então, Krishna, nesse verso, tem, através da fala de Vidura, a sua beleza, a sua refulgência destacada como Bhushana Bhushangam, ou seja, o ornamento de todos os ornamentos. Tudo aquilo que entra em contato com Krishna se torna belo. Até os mais belos ornamentos se tornam ainda mais belos, porque entraram em contato com Krishna. E aí, para que a gente possa valorizar cada vez mais os passatempos do Senhor Supremo, é importante a gente parar para pensar que se a gente está conectado a esses passatempos, né, que como foi dito aqui no significado, né, eles existem assim como o Sol. Né? Então o Sol ele se põe e ele nasce, mas ele existe sempre, assim como os passatempos de Krishna. Eles nunca param de acontecer. Esses passatempos trazem essa bem-aventurança para a nossa vida, porque quando a gente entra em contato com tudo que está relacionado a Krishna, tudo se torna mais belo, né? Podemos parar para pensar aí desde questões simples do nosso dia a dia, como a nossa alimentação, né? Quando a gente oferece o alimento a Krishna, se torna diferente de um alimento não oferecido a Krishna. Quando você faz amizade com um devoto de Krishna, se torna muito diferente de uma amizade que você tem com uma pessoa que não é devota de Krishna. Quando você lê um livro que fala sobre Krishna, a sua imaginação vai muito mais longe do que quando você lê um livro que não fala sobre Krishna. Porque nós não temos absolutamente a menor chance, né? Krishna ele é o todo atrativo e tudo aquilo que entra em contato com ele se torna mais belo. Então é por isso que nesse caso o Uddhava, ele está destacando essa beleza, ele está destacando esses passatempos, porque quando Vidura ele se encontra com Uddhava nas margens do rio Yamuna, ele pede o quê? Por favor, me conte aí as últimas notícias sobre Krishna e sobre a sua família. Então ele começa a perguntar, né, sobre Yudhishthira, sobre Arjuna, ele começa a perguntar sobre todo mundo, ele quer notícias, e principalmente sobre Prita, né, o filho de Kunti, né? Prita, Kunti, né? Perdão, o nome de Kunti é Prita. E principalmente sobre Krishna, né, para saber se ele tinha já partido desse mundo, né? E é muito interessante a gente observar que Uddhava, que era ninguém menos do que uma pessoa muito próxima a Krishna, discípulo de Brihaspati, para a gente ter uma ideia, né? Brihaspati, ele é o mestre espiritual dos semideuses, e ele era o mestre espiritual de Uddhava também. E aí Uddhava se apresenta ali diante de Vidura com toda essa sua refulgência, né? Com toda essa sua Shakti, essa sua potência. Imaginem que o Uddhava Gita, que é um texto muito famoso, bem longo também, que corresponde a um diálogo entre Uddhava e Krishna, ele apresenta
as mesmas informações, né, o mesmo conhecimento que foi ali apresentado na Bhagavad Gita, por exemplo, só que em um ambiente muito íntimo, em um ambiente que era ali só Uddhava e Krishna dentro de um palácio, né? Então, Uddhava, ele teve essa grande bênção, essa grande oportunidade de estar intimamente conectado com Krishna. Então, quando o Vidura pergunta para ele sobre notícias da sua família, é dito que ele começa a entrar num silêncio muito profundo e ele começa a mergulhar cada vez mais nessas lembranças e a se sentir muito atordoado por elas, porque ele sabe, Vidura já estava pressentindo ali que a notícia não era das melhores. A notícia era de que a luz do mundo havia partido, né? A luz desse desventurado mundo havia partido, que é a Suprema Personalidade de Deus. Um ponto muito especial a ser destacado é que Vidura, como vocês sabem, né, ele era o tio dos Pândavas. Então, ele era mais velho do que Uddhava. Só que ele coloca Uddhava numa posição superior. Não é porque ele era mais velho que ele se comporta ali se sentindo mais superior, se sentindo superior a Uddhava. Ele coloca Uddhava nessa posição e Srila Prabhupada destaca, né, que esse é o comportamento de um devoto amável. Todas as pessoas com as quais ele se conecta, ele coloca acima dele mesmo, né? Então, o tempo todo, está vindo alguém na sua direção, está vindo alguém conversar com você. Quantas vezes você faz isso, né? Quantas vezes você se coloca a serviço? E Vidura faz isso com Uddhava, e é muito especial, porque ele era mais velho, imaginem, né? Do que Uddhava, assim, já estava ali sabendo de muita coisa também. Tinha acabado de ter diálogo, vai começar, na verdade, a ter diálogos muito profundos que vão deixar Maitreya, assim, de queixo caído, né? O seu mestre espiritual. Só que ainda assim ele se coloca nessa posição amável, humilde, destacada aqui por Srila Prabhupada, para saber sobre um conteúdo confidencial que é o Paramam Stitim. Esse termo, Paramam Stitim, é como a gente consegue conhecer Krishna através dos seus passatempos, né? E aí aqui no verso, a gente leu, deixa eu repetir aqui para vocês. Aqui no verso tem um momento em que a gente lê o seguinte, que ele falou que ele apareceu no mundo mortal, Krishna, por intermédio da sua potência interna, Yoga Maya. Essa Yoga Maya, né, que a gente também conhece como Antaranga Shakti, lá no terceiro canto do Srimad Bhagavatam, quando Narayana está conversando com os 4 Kumaras, depois de eles terem amaldiçoado os porteiros de Vaikuntha, ele diz assim que a minha potência interna, ela é desimpedida. Não existe absolutamente nenhum impedimento para a potência interna de Krishna. E é através dela que ela manifesta esses passatempos, né? Uma potência desimpedida, porque é uma potência que não sofre nenhuma influência do tempo, né? É uma potência completamente espiritual. E essa potência interna, né? Essa Yoga Maya, como é dito aqui e também explicada, como eu falei, nesse diálogo super bacana entre Narayana e os 4 Kumaras, apresentam para a gente um Deus, né, Krishna, não como posso dizer, orgulhoso das suas opulências, igual foi citado aqui no verso, mas muito pelo contrário, mesmo sendo o detentor dessa opulência infinita e desimpedida, através da qual ele pode manifestar absolutamente o que ele quiser, Krishna, através dos seus passatempos, sempre nos dá o exemplo de uma postura muito humilde perante os seus servos, né? Perante os seus devotos. Para a gente ter uma ideia aqui no verso, o tema da aula de hoje, né? De que ele é tão misericordioso com as almas liberadas quanto com as almas caídas. E nesse diálogo que eu citei entre Narayana e os Kumaras, tem um momento em que ele diz assim, que os pés dele só eram sagrados porque eram adorados pelos seus devotos. Porque a poeira dos pés dos seus devotos repousa sobre a sua cabeça. E aí ele pergunta assim, se eu faço isso, quem se recusará também a fazê-lo?
Sem contar, né, o que a gente já sabe, que é esse exemplo magnífico da atuação de Krishna como quadrigário do guerreiro Arjuna na Bhagavad Gita, né? E lá não sei se é no primeiro, se é no segundo canto, quando Arjuna começa a contar, da mesma forma que Uddhava aqui, né, sobre as suas lembranças em relação a Krishna, eu acho que é o momento em que ele conta para Yudhishthira que Krishna havia partido desse mundo, né? A gente também sente a dor de Arjuna, né? Assim como a gente sente aqui a dor de Uddhava, que derrama lágrimas de saudade, saudade desse primo, né? No caso de Arjuna, que ele considerava como alguém comum, como uma pessoa com quem ele poderia se relacionar de forma tão íntima, mas que depois que ele foi descobrir quem realmente era, e ele se depara, né, justamente com essa característica tão infinitamente misericordiosa, não resta nada a almas como essa a de dedicar todo o seu pensamento, todas as suas palavras, todas as suas ações a Deus, a Krishna. E aí, naturalmente, a gente começa a observar, pelo menos nas nossas vidas, que quando a gente faz um pouquinho disso, tudo muda, né? Muitas portas se abrem, muitos obstáculos saem do caminho e acontece uma verdadeira cura interna. Aí o Sanatana Dharma, ele escreveu aqui pra gente, ó, o verso que eu havia pedido, ó, Nityo Nityanam, deixa eu clicar aqui, Chetanas Chetananam Ekobahunam Jovidadati Kamam Tamatmas Tam Ye Nupashanti Dhiras Tesham Shantihi Shashvati Netaresham, do Katha Upanishad. Esse verso ele diz o quê? Que o eu criador e o eu com E maiúsculo e o eu com E minúsculo, eles são aceitos nos Vedas qualitativamente iguais porque ambos são Nitya e Chetanas, ou seja, tanto o nosso euzinho quanto o euzão de Krishna, né? Eles são detentores são eternos e são detentores de consciência. Só que o eu superior, né? Ou seja, esse E maiúsculo, o E criador, é um só. E o eu minúsculo são em número plural, porque existem muitos eus, né? Desde o Senhor Brahma até os que são gerados pelo Senhor Brahma, ou seja, os filhos, os netos, os bisnetos, eles não são a mesma coisa que o pai, mas eles têm consciência e eles também são eternos, só que eles não são o pai, né? O pai, o filho e o neto, eles são simultaneamente iguais, têm ali o mesmo DNA, mas eles são também diferentes, né? Tem um outro verso muito legal no Chaitanya Charitamrita, lá no Madhya Lila, no qual a gente também pode entender essa diferenciação que o verso de hoje propõe, né? Que é o de a gente tomar consciência dessa diferença que existe entre nós e esse Deus que manifesta os seus passatempos ilimitados através da sua potência interna ilimitada, né? E que não se deixa influenciar pelo orgulho das suas opulências, sendo que nós, como o verso diz, somos detentores de um pinguinho, de uma opulência, a gente já se sente muito orgulhoso disso, né? Tem esse verso aqui do Chaitanya Charitamrita, que apesar de tudo isso, né, apesar dessa diferença, existe uma característica muito especial nos Es minúsculos, né? E com E minúsculo, que somos nós, que é a nossa capacidade de naturalmente já amarmos esse Deus, esse eu superior, desde sempre. Então esse verso diz Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunaya Shravanadi Shuddha Chitte Karaye Udaya. Esse verso foi até citado ontem aqui na aula do Srimad Bhagavatam por Maharaj Chandramukha Swami, né, que diz que o amor puro por Deus, ele está estabelecido eternamente nos corações das entidades vivas. Não é alguma coisa que a gente vai obter de alguma outra fonte, né? Mas quando o nosso coração é purificado por ouvir e cantar as glórias desse Deus maravilhoso, Krishna, esse amor naturalmente desperta. Então, é para a gente entender a importância, né, de a gente estar sempre conectado com os passatempos, com os ensinamentos de Krishna. E aí a gente consegue entender por que que Nitya Bada é diferente de Nitya Mukta, né? Nitya Bada
que são as entidades vivas que estão ainda condicionadas, elas não realizaram isso na prática. Elas ainda são reféns de Maya, da energia ilusória. Enquanto que Nitya Mukta, essas almas que já são liberadas, elas já detêm essa compreensão de que absolutamente tudo nas suas vidas deve estar conectado com Deus. Essa energia ilusória, para a gente ter uma ideia, né, que é Durga Devi, representada por Durga Devi, ela detém 10 armas com as quais controla as 10 direções, sendo que o tridente representa os sofrimentos, né, ou as misérias, os 3 tipos de misérias sobre as quais nós estamos fadados aqui no mundo material, porque essa energia ilusória, ela conhece, né, os nossos desejos mais profundos e nos submete a uma realidade de constante trabalho árduo, frustração e medo. Quando você está na energia ilusória, se você não toma a decisão firme de servir a Deus, de servir aos seus devotos, de servir as outras entidades vivas, você vai cultivando ali os seus desejos pessoais, ok. Quando você toma a decisão de servir, se ainda existem desejos, algo vai acontecer, ainda assim a energia ilusória vai atuar, né? Isso vai ter que sair. E aí a prescrição é a de a gente estar sempre conectado à prática de austeridade, que vai nos trazer o desapego, porém, Srila Prabhupada destaca que mais importante do que a austeridade é o serviço devocional. E depois que a gente começa o estudo lá do capítulo 11, capítulo 12, né, quando Krishna diz que é somente através do serviço devocional que a gente vai conhecê-lo, né, aí a gente começa a tomar um pouco de consciência também sobre o poder do nosso livre-arbítrio, né? Isso deve ser muito destacado ao longo da nossa vida espiritual, porque a lei metafísica, né, se a gente for parar para pensar no karma, por exemplo, todos esses sofrimentos, né, com os quais a gente se depara, oriundos da energia ilusória, oriundos dos 3 modos da natureza material, da influência do tempo e também do nosso karma, essa lei metafísica, digamos, essa lei divina, ela simplesmente aceita o nosso livre-arbítrio, dando como resultado o nosso karma a soma das nossas ações conscientes e das nossas reações, e das reações de acordo com essas leis, né? Então, o nosso livre-arbítrio, que pode gerar nessa compreensão ou em karma, é nada mais do que a soma, né, da resposta uniforme às nossas escolhas, da nossa responsabilidade e a resposta do universo a essas escolhas que nós fazemos, né? E aí, quando a gente se depara, por exemplo, com um sábio como Sanatana Goswami ou Maharaja Parikshit, né, que depois também de entrar em contato com tudo isso, com toda essa energia ilusória, com todo esse orgulho que existe aqui nesse mundo, né, como está citado aí no verso, a pergunta que eles fazem é: qual é o meu dever? Né? Não é assim, o que é bom para mim? Não é isso. Qual é o meu dever? Existe uma diferença muito grande, né? Muitas vezes a gente se pergunta: qual é a solução para os meus problemas, né? Como eu posso desenvolver determinada virtude, né? Como eu posso me tornar bom, eficaz em determinada atividade? Como eu posso me relacionar bem com determinada pessoa? Só que aí, quando a gente vê a postura desses grandes sábios, a gente vê que eles não perguntam nada disso, eles perguntam: qual é o meu dever? Quando a gente fala em dever, a gente fala em uma coisa que pode não ser necessariamente aquilo que a gente quer fazer, né? E aí entrar em contato com todos esses textos aí, como agora do diálogo entre Uddhava e Vidura, é compreender sim a importância, né, desse Paramam Stitim, esses tópicos relacionados aos passatempos de Krishna, que tornam tudo belo na nossa vida. É dito que Krishna, ele é mais belo do que a flor de lótus azul e a lua cheia, né? Nem a flor de lótus azul e nem a lua cheia são tão belas como Krishna. E os Kumaras, no terceiro canto, né, eles dizem que a gente conhece Krishna dentro do nosso coração
quando a gente tem a misericórdia dele somada a uma prática de serviço devocional inabalável. E aí a gente pode se perguntar também, né? Como que está a prática da minha intenção de servir? Ela se abala facilmente? Lembrando que, claro, né, esse processo da rendição não é uma coisa fácil, né? Mas a gente pode identificar o nosso avanço conforme a gente vai eliminando na nossa vida essa quantidade enorme de senhores, né? Senhores que comandam a nossa vida, incluindo nós mesmos, quando, na verdade, o único Senhor que importa é Krishna. Né? Esse sim é aquele cujas instruções, cuja ordem, né, nós devemos seguir dentro do nosso coração. E através das instruções do seu representante fidedigno, que é o nosso mestre espiritual. Então, é claro que a gente está falando aqui de Uddhava, a gente está falando de Vidura, de almas muito avançadas, né, que detêm todo esse conhecimento. E a gente fica se perguntando assim, às vezes, poxa, será que algum dia eu vou chegar lá, nesse nível tão elevado de compreensão sobre a importância da vinda de Krishna a esse mundo e da execução de passatempos tão especiais, né? Porque eu só vejo que eu estou emaranhado em uma série de situações que despertam algum tipo de sofrimento dentro do meu coração, na minha vida. Então, a gente pode se perguntar também, será que às vezes, né, a manifestação do sofrimento em si também não é um convite de Krishna para que a gente se aproxime mais dele? Se a gente não experimentar o sofrimento, será que a gente sabe definir o que é felicidade? E se a gente for sempre feliz aqui nesse mundo, será que a gente vai sentir vontade de sair dele? Né? Será que a gente não vai sentir vontade de voltar para Krishna, de realmente saturar a nossa vida, a nossa consciência com tudo isso e nos colocarmos, né, como Vidura fez, nessa postura respeitosa e amável com todas as entidades vivas, né? Independentemente do nível em que nós estivermos. Tudo isso a gente sabe é o ideal e muitas vezes a gente não consegue, mas Srila Prabhupada diz que Krishna ele nos protege tanto que a sua proteção é como se fosse os raios do sol secando uma gota de orvalho, uma pétala de flor. É muito rápida, é muito poderosa a ação dos raios do sol sobre uma gota de orvalho. Essa é a proteção de Krishna sobre nós, sobre as nossas vidas. E a gente tem que ter confiança nessa proteção e também confiança, né, em toda essa linha de mestres, né, toda essa linha de grandes almas que estão disponibilizando para a gente por A mais B, né, mastigado, assim, completamente esmiuçado todo o contexto da existência material, todas as suas armadilhas, todas as ferramentas das quais nós podemos fazer um bom uso para nos inspirarmos nos exemplos desses grandes Nitya Muktas, né, seguindo os seus passos e assim valorizarmos os passatempos de Krishna. Então, ao longo dos próximos versos, né, Uddhava ele vai continuar compartilhando informações sobre a partida, né, de Krishna. Ele atualiza a Vidura aí das últimas notícias e os significados são muito especiais, né? Os significados de Srila Prabhupada são muito especiais e vão elucidar ainda mais para a gente, né? Quão grandes são Vidura e Uddhava nesse diálogo, né? Depois Maitreya também vai estar presente, né? Agradecer então a participação de todos vocês, agradecer a ISKCON Rio pela oportunidade de estudar um pouco mais sobre o diálogo entre Uddhava e Vidura nesse segundo capítulo do terceiro canto do Srimad Bhagavatam, que são as lembranças do Senhor Krishna, e aproveitar para dizer para vocês, né, que hoje a gente vai lançar a divulgação oficial do Retirão do Bhagavatam, que vai acontecer aqui na Ecovila Govardhana do dia 5 de janeiro ao dia 14 de janeiro, com mais de 15 palestrantes, muito experientes, pessoas muito versadas, né, no conteúdo do Srimad Bhagavatam. E a gente vai estudar nada menos do que o terceiro canto também, finalizando aí a partir do capítulo 25. São mais de 300 versos que serão estudados com 8 aulas por dia durante 9 dias. Então, quem quiser participar, fica esse convite para se aprofundar
ainda mais os estudos do Purana Imaculado dos Vedas, que, como a gente sabe, é a encarnação literária de Krishna, né? Então, a gente entrar em contato com o Srimad Bhagavatam é entrar em contato com essa fonte suprema de todas as opulências, né? Que, como o verso disse, torna belo qualquer ornamento belo, né? Torna bela qualquer experiência na nossa vida. Então, agradecer a Sundarang, que também participou, o Haridarshana, Ramasaka, o Sanatana Dharma, o Sérgio Aramante, o Marcos e a todos os que estiverem aí. Não sei se houve alguma modificação na configuração do Facebook, mas eu não consigo ver quem assistiu. Minhas reverências a todos vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Um excelente dia em consciência de Krishna e seguimos firmes aí nos estudos pela ISKCON Rio, diariamente às 8 horas, com as leituras do Srimad Bhagavatam. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Hare Krishna.